Boa noite, galera. Vamos para a nossa terceira aula de estatística, tá? Então, passando aqui rapidinho pelo que a gente viu na semana passada, né? Iniciamos o conceito de tabela de frequência, frequência relativa, né? E frequência absoluta, né? Absoluta é quantas vezes efetivamente, né, esse dado está se repetindo, e a frequência relativa é a porcentagem em cima referente à quantidade desses dados em cima do total, né? Fizemos alguns exercícios, certo? E agora a gente vai começar a estudar as medidas de tendência central, tá? Vamos começar com a média aritmética. A média aritmética é uma das médias que é muito fácil de resolver, provavelmente você já tem conhecimento dela, né? Que desde do ensino fundamental, lá quando estavam estudando, e até mesmo na faculdade aí, né? O que seria a média aritmética, então? Corresponde ao somatório de um conjunto de valores dividido pelo número total desses valores, né? Então, se eu tirei numa prova 9, na outra prova 8 e numa terceira prova 5, qual que é a minha média? Soma as três e divide por 3. Se a gente tiver mais valores, né? Eu tenho N valores. Então eu somo esses N valores e divido por N, onde N sempre vai ser o número total. Aqui no lado, a gente vai para a parte da simbologia, né? Então, ó, média, certo? É o somatório. Esse símbolo aqui, ó, a gente vai começar a utilizar, é o somatório, tá? X valores, né? Se eu tenho 10 valores, vou somar os 10. Se eu tenho 20, vou somar os 20. Se eu tenho 5, vou somar os 5. Dividido por esse número de valores aqui que a gente chamou de N, né? Se eu tenho 5, são 5. Então, somo os 5 e divido por 5. Média aritmética, bem tranquilo, né? Dentro da estatística, a média aritmética ela vai ser representada por esse x com um tracinho em cima. Tá? Então, sempre quando você tiver o x com um tracinho em cima, nós temos a média aritmética. Tá? Aqui é um número de valores amostrais, quer dizer, quantidades. Se eu estiver trabalhando com pessoas, tá? A noção de média é a mesma, só que em vez de eu trabalhar com x, eu vou trabalhar com mi. Nas aulas de estatística, pessoal, a gente sempre vai trabalhar com x, tá? Então, tanto faz, está trabalhando com pessoas, ou está trabalhando com objetos, ou está trabalhando com qualquer tipo de pesquisa, a média a gente vai deixar definido aqui como sendo o x com o tracinho em cima. Soma todos os valores e divide pelo número de valores. Beleza? O que é a média, então? A média aritmética nos dá uma ideia de onde os valores totais do conjunto tendem a se concentrar, né? Então, essa seria uma definição de média. E aqui na sequência, nós temos um exemplo bem simples, claro, né? O primeiro exemplo. Um estudante fez 4 provas e obteve as notas 89, 94, 95 e 86. A sua nota média é... Então, dá um pause aí, pega a calculadora e tenta fazer a média para ver se na sequência você vai acertar, né? Média aritmética, correto? Então, qual que é a ideia? Soma todos os valores e divide por 4, que é o total de valores, né? Fazendo esse cálculo aí, então nós temos, né? Vamos ver se vocês acertaram lá. 89 mais 94 mais 95 mais 86 dividido por 4. Soma, divide aqui por 4, vamos encontrar uma média de 89,5. Então, média aritmética. Aqui embaixo, tá, nós temos a notação, quer dizer, uma formulazinha. Essa fórmula não é necessário usar, tá? Se você já sabe calcular a média, você pode colocar os valores direto. Mas a notação seria x1, primeiro valor, x2, segundo valor, né? Independentemente de quantos valores você tiver, se eu tenho n valores, até o último. Soma todos e divide pelo número de valores, tá? Então seria, digamos assim, uma fórmula, né? Mas não tem necessidade de usar. A gente pode estar fazendo a média aritmética direto, tá? Eu não lembro se eu falei para vocês a questão da calculadora. Então, durante todas as aulas de estatística, tá, vocês podem e devem estar utilizando uma calculadora.
tá? Porque alguns cálculos a gente vai ter que fazer mais de uma vez, às vezes vai acabar errando um númerozinho ali. Então é interessante vocês estarem utilizando a calculadora direto, beleza? Bom, na sequência, nós temos aqui algumas dicas aí sobre a média aritmética, né? Então, dentro da estatística, a média aritmética é a mais importante. A média de um conjunto de números sempre pode ser calculada. Então, se você tem um conjunto de números, né, um conjunto de dados, você sempre pode estar calculando a média aritmética. E ela é única, não tem como um conjunto ou uma pesquisa ter duas médias. Tá? É sensível ou afetada a todos os valores do conjunto. Assim como o valor se modifica, a média também vai se modificar. Tranquilo, né, pessoal? Claro que, veja, se eu pegar esse exemplo aqui anterior que a gente resolveu, né? O que esse último item diz ali? Se eu alterar o 95 aqui para 84, a média vai ser alterada. Se eu alterar o 89 para 98, a média vai ser alterada, né? Então é isso que ele está falando aqui nessa última opção. Né? É sensível ou afetada a todos os valores, ou seja, se muda um, a média muda também. Então, conceito de média aritmética. E agora, né, nós temos aqui apenas 4 exercícios, porque são exercícios bem simples, né? Definição bem simples de média aritmética, no qual você vai estar dando pause na aula, certo? E vai calcular a média aritmética dessas 4 alternativas, né? Soma todos e divide pelo número total de elementos ali, de algarismos, né? Aí, daqui a pouco, mais à noite na aula, eu estou passando o gabarito para vocês. Cuidem que aqui nós colocamos alguns números decimais, tá? Então, 76,9, né? Então, lá na calculadora você tem que colocar o ponto também, ou a vírgula, né? Senão não vai dar certo. Beleza? Então, dá o pause na aula aí. Resolve esses 4 exercícios. Se tiver alguma dúvida, pode estar me mandando no particular. E na sequência, dá o play aí para a gente poder prosseguir. Bom, segundo tipo de média é a média aparada. Tá? Essa média, digamos que é uma novidade no estudo da estatística. Tá? Então, ela se obtém eliminando um conjunto de dados dos m maiores e m menores valores. Então, vejam só como que acontece. Outra dica aqui, né? Normalmente, esses valores correspondem a 2,5% até 5% dos valores totais. Tá? Na verdade, o que está sendo feito é eliminando os dois valores maiores e os dois valores menores. Então, se você pegar um conjunto de dados, né, uma amostra, por exemplo, aqui embaixo, ó, no conjunto de dados abaixo, calcular a média parada com m igual a 2. Então, o que acontece aqui, pessoal? Aqui eu já pedi para você tirar 2 elementos de cada lado, certo? Eu posso dar num próximo exercício a porcentagem, aí você tem que calcular quantos elementos você vai tirar. Qual que é a parte importante aqui? Que, ó, por exemplo, se o m igual a 2, tá? Eu vou tirar 2 valores. Quais são esses valores? De toda a minha amostra aqui, ó, todas essas sequências, eu vou tirar 2 maiores e 2 menores. Então, vamos ver quais são os 2 menores. Aqui nós temos o 1 e o 2. Então, eu vou tirar o 1, certo? E vou tirar o 2. Agora, eu vou encontrar os 2 maiores. Então, observando aqui a minha sequência, eu vejo que os 2 maiores são o 23 e o 25. Então, eu elimino esses 4 números, desculpe, e vou fazer a média aritmética com os números que restaram, certo? Então, aqui na sequência nós temos, ó, eu já tinha colocado aqui, se fosse para calcular a média aritmética normal, né, que é o primeiro conteúdo que a gente fez. Então, o que a gente faria aqui? Pegaria toda essa amostra, somaria todos os números aqui, né? 1, mais 2, mais 6, mais 7, mais 10, mais 8, mais 15, né? Até o último elemento aqui. E dividiria essa resposta pelo número total de elementos que eu tenho aqui, que são 23, se não me engano.
Então, eu somo tudo e divido por 23. Vai dar a média. Essa média, se vocês podem estar conferindo aí, tá? Essa média, ela vai bater, tá aqui, ó, média aritmética. Vai dar 9,82. Tá? Pode dar uns quebrados lá, eu arredondei para duas casas decimais. Quando eu for calcular a média parada, então veja só, na média parada eu vou excluir o 1, o 2, o 23 e o 25, né? Foi o que a gente fez aqui, ó. Excluímos esses quatro números. Então eu vou somar os números que restaram, 6 mais 7 mais 6 mais 8 mais 10 mais 8 mais 8 mais 9 até aqui o final do 12. E vou dividir por quanto? Vou dividir por 19, né? Se eu não me engano tem 23 aqui, vou dividir por 19, certo? Porque eu tirei 4 elementos, então a minha média vai ser alterada. Feito esse cálculo, eu encontro a média aparada, 8,33. Então já sabemos que existe a média aritmética e a média parada. Por que dessa média parada, pessoal? Por causa disso daqui, ó. Quando você tem uma amostra, né? Aqui nós temos um gráfico. Vejam que esses dois últimos valores, eles destoam muito do restante, né? Então, no caso, esses dois valores, eles, digamos assim, são responsáveis por dar uma média que às vezes não correspondem à realidade aqui do que está acontecendo. O mesmo acontece com esses dois menores valores, ó, eles são únicos, né? Então, se a gente fizer o cálculo aí da média com esses dois valores, ela vai diminuir, né? Se eu fizer com os dois valores menores, né? Se eu fizer a média aritmética com esses dois valores maiores, essa média vai aumentar e às vezes pode não corresponder a uma média real, né? Pode ser uma média ali que então não corresponde realmente à média desses dados. Aí então o que a gente faz? Calcula a média parada para ver se chega próximo da média aritmética. Né? Se essas duas médias forem bem próximas, aí eu vou ter um grupo de dados bem homogêneos aqui. Se essas médias derem muito distantes, né, então em algum ponto eu tenho uma discrepância, quer dizer, eu tenho alguns valores que deram muito acima ou muito abaixo. Beleza? Então o gráfico mostra perfeitamente isso, né? E ó, os demais valores aqui, né, obedecem um certo nível. Tranquilo, galera? Então a definição de média parada é isso, né? Calcula a média parada. Você vai pegar os seus dados, vai tirar, se o M for 2, você vai tirar os dois menores e os dois maiores. Se o M for 5, você vai tirar os 5 menores e os 5 maiores. E se o M for dado em porcentagem, colocar M igual a 5%. Você tem que calcular 5% do total de elementos que você tem para saber quantos você vai tirar de cada lado. Beleza? Bom, um exemplo aqui então. Ó. Determine a média parada dos valores abaixo para m igual a 2. Né? O que significa esse m igual a 2? Eu vou tirar dois números, os dois menores e os dois maiores. Correto? Então eu venho aqui na minha sequência. Ó, tenho a minha sequência aqui. 45, 32, 32, 59, 58, 47, 56, 42, 57. Né? Mais para frente vai ser necessário a gente colocar essa sequência em ordem crescente, tá? Então, antes de encontrar os menores e maiores, se vocês acharem que devem colocar em ordem crescente, para ficar mais fácil, podem estar colocando já, né? Ou observa aqui a sequência e vê quais são os dois menores. O 32. Está se repetindo duas vezes, não tem problema nenhum. Você corta um 32, corta o outro 32. Quais são os dois números maiores? 58 e 59. Tira eles também. Quem sobrou? Sobrou o 45, o 47, o 56, o 42 e o 57. Vou somar esses 5 números que sobraram e vou calcular a média. Então, soma os 5, divide por 5. Vai dar o valor da média aparada. Se eu somar todos e dividir por 9, vai dar a média aritmética. Beleza, gente? Qualquer dúvida, lembrando que vocês podem estar entrando em contato comigo a qualquer momento. Aqui nós temos um exercício número 2, no qual ele não deu um grupo de dados, ele já veio para a tabelinha, né? Então nós temos uma avaliação
temos a prova escrita, a avaliação continuada, o seminário e o trabalho em grupo. Tá? E cada nota tem um peso. Tá? Essa tabelinha aqui eu já peguei de uma outra média que a gente vai ver para frente, mas o intuito aqui é calcular a média parada. Então, vejam só. Se eu tivesse aqui 4, digamos que aqui fosse o número de notas, tá? Aqui é a nota e aqui, digamos, o número de alunos que tirou essa nota. Então, esquece esse peso aqui. Aqui é o número de alunos, 4 alunos tiraram 6, 4 alunos tiraram 7, 2 alunos tiraram 8 e 2 alunos tiraram 9. Tá? Qual é a média parada dessa turma? Então, vamos calcular a média parada. Como o M continua sendo 2, eu vou ter que tirar as duas maiores notas e as duas menores. A maior nota é 9, né? E 2 alunos tiraram 9. Então, esse 9 aqui já não vai no cálculo, porque então, eu vou ter que tirar 2 e só tem 2, então já some. Tá? E a menor nota? A menor nota foi 6. 4 alunos tiraram 6, digamos assim, né? Então, eu vou ter que tirar 2 daqui, ficando apenas 2. Então, 2 alunos tiraram 6. Né, que os outros 2 eu tirei para calcular a média parada. Então, como que eu vou fazer? 2 alunos tiraram 6. Eu posso fazer 6 mais 6, mais 7 mais 7 mais 7, mais 8 mais 8, né? Posso fazer isso tranquilamente e dividir por 8. Ou eu faço o seguinte, aqui é 2, né, no lugar do 4. Então, 2 vezes 6, 2 alunos tiraram 6. 2 vezes 6, está aqui, ó. 7 alunos tiraram 4. 7 vezes 4, aqui na sequência. 8 alunos tiraram 2, 8 vezes 2. Né? E como eu estou calculando a média parada, esses dois maiores, as duas maiores notas somem. Agora eu multiplico aqui. 6 vezes 2, 12. 7 vezes 4, 28. 8 vezes 2, 16. Somo, né, esses números e divido por 8. Vou encontrar 7. Então a média parada dessa tabelinha aqui seria 7. Beleza? Então o que vocês têm que saber é que para calcular a média parada, ele sempre vai dar o valor de M e você vai ter que tirar, se o M for 5, os 5 menores e os 5 maiores. Se o M for 2, os 2 menores e os 2 maiores. E agora, o que a gente vai fazer? Mais uma sequência aí de 4 exercícios. Né? Nesses 4 exercícios vocês vão estar calculando a média parada quando o M for 2. Então, pega na letra A, tira os 2 menores, os 2 maiores e calcula a média. Mesma coisa na letra B, na letra C e na letra D. Né? A letra D é um pouquinho maior. Então, você tem que encontrar os 2 menores, encontrar os 2 maiores, né? Risca eles aí e calcula a média aritmética dos números que sobraram. Tranquilo, pessoal? Entendendo aí? Qualquer dúvida, manda para mim. Tá? Então, dá o pause aí na aula e faz essa sequência de 4 exercícios. Lembrando que esses 8 exercícios que eu passei até agora são exercícios para estar resolvendo em aula, tá? Não precisa me entregar nenhum por enquanto. Só resolve aí e depois confere o gabarito. Na sequência, nós vamos para a terceira e última média. Então, nós vimos média aritmética, média aparada, e agora vem o terceiro tipo de média, que é uma média ponderada. Tá? O que seria uma média ponderada? Cada elemento do conjunto pode ter importância diferente, quer dizer, peso diferente. Nesse caso, o cálculo da média deve levar em conta os pesos desiguais de cada elemento. Ou seja, um exemplo. O colégio definiu que as provas mensais teriam um peso de 30% e a prova final teria um peso de 40%. No cálculo dos rendimentos dos alunos, né? Veja o quadro abaixo e calcule a média de cada aluno. Então, olha só. A média do aluno, né? No primeiro mês, esse aluno tirou a nota 80. No segundo mês, tirou 90 na prova. E no exame final, ele tirou 96. Tá? Vejam que as provas mensais têm um peso de 30%. Eu coloquei 3 aqui, tá? Dá na mesma, tá? Eu vou fazer, só cortei os zeros. Então, você pode fazer com 30 aqui. 30, 30, 40 vai dar a mesma coisa. 3, 13 e 4 vai dar indiferente.
Aí eu tenho que calcular a média. Como que eu vou calcular a média? Não adianta eu fazer 80 mais 80 mais 80, mais 90 mais 90 mais 90 e mais 4 vezes o 96 e dividir por 10 que vai dar errado. Né? Porque, por exemplo, essa nota ela tem peso 3 e essa nota aqui ela vale mais, ela tem peso 4. Então, para calcular a média nesses casos, tá, eu vou ter que fazer uma média ponderada. Como que eu faço uma média ponderada? Então, olhe a simbologia de média ponderada, né? É o X com o tracinho em cima e o P aqui minúsculo, né? Média ponderada, tá? A média aparada, esqueci de falar lá, é só o X sem o tracinho em cima. Ou o X com o tracinho em cima e o A. Média aparada. Como que eu vou fazer essa média ponderada então? Então eu vou pegar o 80 e vou multiplicar por 3. Vou pegar o 90 e vou multiplicar por 3. E vou pegar o 96 e multiplicar por 4. Tá? Então tá aqui, ó, 3 vezes o 80 mais 3 vezes o 90 mais 4 vezes o 96. Vou fazer essas multiplicações e depois somar esses três valores. E no final eu vou dividir pela soma dos pesos. Então, quanto dá os pesos aqui? Ó? 4 mais 3 mais 3, 10. Então, soma aqui os números de cima e divido pela soma de baixo aqui, que dá 10. Tá? Aí eu tenho uma média ponderada, é uma média com pesos, né? Cada valor tem um peso diferente. Beleza, gente? Notação de média ponderada, formulazinha, né? O primeiro valor vezes o peso 1, o segundo valor vezes o peso 2, né? Soma tudo e divide pelo total de pesos. Ó, P1, P2 e P3, P4, Pn são os pesos, né? Peso de cada nota, certo? Então, exercícios. Em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliação, calculando a nota bimestral pela média ponderada dessas avaliações. Se a tabela representa as notas obtidas por uma aluna nos 4 tipos de avaliações realizadas e os pesos dessas avaliações, tá? Calcule, aqui faltou, calcule a média final. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai calcular na número 1, tá? Calcule a nota bimestral, né? Vamos calcular pelo peso de cada nota, tá? Então, aí vocês vão dar o pause e vão estar fazendo. O que vocês vão fazer? Vamos fazer lá XP, com o tracinho em cima, a média ponderada vai ser igual. Aí se multiplica aqui, ó, nota pelo peso. 6 vezes 4 mais... Segundo, 7 vezes 4 mais 8 vezes 2 mais 9 vezes 2, certo? Soma a parte de cima e divide pelo total de pesos. Aí você tem que ver qual que é o total de pesos aqui, ó. Tá? E aí faz essa divisão. Bem tranquilinho, né, gente? Se tiver alguma dúvida, pergunta, já faço um videozinho no particular e envio para vocês. E o exercício número 2 é calcule a média dos seguintes números, 23, 8, 7 e 10, sabendo que seus pesos são 2, 3, 1 e 4. Né? Então, o 23 tem peso 2, o 8 tem peso 3, o 7 tem peso 1 e o 4 e o 10 tem peso 4. E é isso, divide aqui, né, embaixo o total de pesos. Vai fechar a média ponderada. Então, na estatística, a gente vai trabalhar com esses 3 tipos de média, tá? Média aritmética, média parada, média ponderada. Essas 3 médias, elas fazem parte das medidas de tendência central, né? Tendem a um número que vai representar toda essa classe, certo? Medidas de tendência central. Ainda faltam, dentro das medidas de tendência central, falta a gente ver moda e mediana. Tá? Ainda falta esses dois. Aí fecha medidas de tendência central. Aí nós passamos para fazer os cálculos de medidas de dispersão. Tá? Então vamos por parte, bem tranquilinho, né? Vocês vão absorvendo conteúdo aí e vão ver que a estatística é bem de boa, dá para passar bem tranquilo.
Exercício número 3. Qual é a média ponderada dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, sendo seus respectivos pesos 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 2, né? Então, de novo, pessoal, olha, o 1 tem peso 5, o 2 também tem peso 5, o 3 tem peso 5, o 4 tem peso 5. O número 5 tem peso 4, tá? Então, você vai fazer lá, quando for calcular a média, 1 vezes 5, 2 vezes 5, 3 vezes 5, 4 vezes 5, 5 vezes 4. 6 vezes 4, 7 vezes 4, 8 vezes 4 e o último número ali, ó, 9, tem peso 2. Tá? Soma o total de pesos embaixo, né? E vê se encontra alguma das alternativas aí. Temos 5 alternativas e uma está correta. Exercício número 4. Um professor dividiu o ano letivo de sua matéria em 4 unidades. Para cada unidade, ele atribui os seguintes pesos para as provas. Então, as unidades 1 e 2 têm peso 2. E as unidades 3 e 4 têm peso 3. Sabendo que para ser aprovado um aluno precise de média final 5, e tirou as notas 4, 7, 8 e 2 na prova, né? Então aqui, ó, primeira prova ele tirou 4, segunda prova ele tirou 7, terceira prova ele tirou 8 e a última prova ele tirou 2. Calcule a média final desse aluno. Será que ele passou? Então o que eu vou fazer? Tem que calcular uma média ponderada aí, né? Ó, as notas 1 e 2 têm peso 2, então eu vou fazer 4 vezes 2 mais 7 vezes 2, mais a terceira e quarta nota já tem peso 3. Então, faço mais 8 vezes 3 e mais 2 vezes 3. Somo em cima e divido pelo total de pesos, né? Aqui cuide com o total de peso, ó, porque a unidade 1 tem peso 2 e a 2 também. Então, só aqui dá 4, né? As unidades 3 e 4, cada uma tem peso 3. Então, vai dar 6. 6 mais 4 se divide por 10. Beleza, gente? Dá o pause aí e tenta fazer essas médias ponderadas. Bom, aí é o seguinte, galera. Eu vou passar esses gabaritos, né? Logo mais ali, um pouquinho próximo ao intervalo, pelas 9 horas ali, 9 e pouquinho. E na sequência, hoje, o que vocês devem estar me entregando até as 10h30, tá? Até as 10h30. Esses 2 exercícios aqui, tá? Então vejam bem. Número 1, observando a tabela abaixo, né? Então nós temos uma tabela dos salários dos funcionários de uma empresa. Encontre a média aritmética, tá? Então nós temos aqui, ó, 10 funcionários ganham R$500. Você não vai fazer 500 mais 500 mais 500 mais 500 mais 500 mais 500 mais 500 10 vezes, né? É mais fácil fazer o quê? Para calcular a média aritmética. Letra A, 10 vezes 500 mais 5 vezes 1.000 mais 6, né? Mais 15 vezes 2.000, mais 8 vezes 5.000, mais 2 vezes 10.000. Soma tudo na parte de cima e divide pelo número total de funcionários. Vai ter a média aritmética. Aí nós vamos comparar a média aritmética com a média parada. O que a gente vai fazer? A média parada a gente vai adotar m igual a 3. Então você vai tirar 3 menores salários e 3 maiores salários. Tá? Então vamos por os 3 menores salários. Ó. 10 pessoas ganham 500, esse é o menor salário. Então eu vou tirar 3 daqui. No lugar do 10, coloca lá do ladinho, ó, 7. Tá? 7. Quais são os maiores salários? Aqui eu tenho 2 com 10.000. Eu preciso tirar 3, né? Então eu vou tirar esses 2. Risca esses 2. E ainda está faltando 1. O outro eu vou tirar aqui do 8, ó. Porque eu preciso tirar 3 salários. E até agora eu tirei só 2. Então, risca o 8 e no lugar do 8 coloca um 7. E esse último salário de 10.000 está fora também. Vejam, tirei 3 maiores e 3 menores, né? E agora eu vou calcular a nova média, tá? Chamada de média parada. E aí a gente pode estar comparando a média com a média parada. Se os valores derem bem próximos, quer dizer que dentro dessa empresa todo mundo ganha quase a mesma coisa. Se os valores derem bem distantes, quer dizer que tem gente que ganha muito, tem gente que ganha pouco, né?
Beleza, gente? Então, esse exercício vocês devem estar me entregando hoje. O número 1, A e B, e o número 2 também. Olha só. Observando os valores abaixo, construa a tabela de frequências. Olha, assunto da primeira aula. E encontre o valor das médias aritmética e a parada com m igual a 2. Então, você vai construir a tabelinha de frequências lá da aula passada. Frequência absoluta, frequência relativa, né? E aí vai calcular a média aritmética e vai calcular a média parada com m igual a 2, tá? Fazendo esses dois exercícios, vocês vão estar tirando um print e me mandando no particular no WhatsApp, tá, pessoal? E qualquer dúvida que vocês tenham, podem estar mandando áudio, podem estar perguntando, que eu vou estar esclarecendo sem problema nenhum. Se for preciso, faça um videozinho rapidinho ali, mostro bem certinho para vocês, para que nessa parte, tá, no começo da estatística, vejam que a gente está no comecinho da estatística e tem muito cálculozinho. Então, a estatística é uma matéria muito bacana, só que tem muito detalhe, muito cálculo ali, que se de repente você não está atento, você vai acabar esquecendo um número ou somando um a mais e vai acabar errando, né? Então, é isso aí. Beleza, gente? Fico no aguardo de vocês, tá? Uma excelente semana a todos. E outra coisa que eu queria falar aqui para vocês é que na próxima semana, tá? Depois do intervalo, digamos ali depois das 9, 9h30, a gente vai fazer uma atividade avaliativa, tá? Vou passar alguns problemas ali para vocês valendo 30 pontos. Esses problemas que vocês estão me entregando, né, em toda a aula, vai ser aquela nota que vai contribuir para a participação, assiduidade, né? Beleza, gente? E aí a gente começa a marcar as provas e trabalhos que a gente vai fazer. Então, semana que vem, depois das 9h30, a gente vai fazer um trabalhinho. Valeu, um grande abraço a todos e qualquer dúvida, podem me chamar.